Olá pessoal, bem-vindos à aula 14 de Sistemas de Produção. Nessa última aula a gente vai falar sobre fazer uma recapitulação dos sistemas que a gente viu e fazer uma comparação entre eles. Eu vou também mostrar um case de projeto de simulação para vocês. Então, começando aqui uma recapitulação sobre o sistema de produção em linha. A gente tem como características desse sistema pouca ou nenhuma variação no tipo de produto. Então, você se lembra aí que a gente, pela rigidez da linha, ela é pouco flexível, você consegue trabalhar com praticamente só um tipo de produto, variando muito pouco as características dele. Em compensação, ela tem a capacidade de produzir grandes quantidades em tempo menor, né? Ela é caracterizada por processos repetitivos de baixo nível de complexidade. Então, cada um dos postos de trabalho, dos operadores, faz atividades repetitivas, né? Ele repete aquela mesma operação muitas e muitas vezes, e ele adquire, então, uma habilidade muito grande naquilo, e isso contribui para ter um ganho de produção. E pode, eventualmente, acumular estoque em processo, né? Esses postos de trabalho aqui, você tem um certo espaço entre os postos de trabalho, que é feito de propósito para realmente você acumular algumas peças aqui e você ter sempre, ter uma tendência de ter trabalhos em espera para que o operador ele não fique ocioso em nenhum momento, né? Você sempre tem aqui alguma tarefa em fila para ser executada pelo operador. A produção por lotes, ela é caracterizada por uma grande flexibilidade na variação dos produtos. Então aqui é bem diferente do sistema em linha, você tem flexibilidade para alterar a ordem das etapas de processo, ou seja, os seus postos de trabalho podem ser usados em qualquer ordem. Ele é caracterizado pela produção de lotes grandes, ou seja, você está trabalhando com lotes completos que estão circulando entre os seus postos de trabalho. Então os lotes de produto não se misturam, né? Você não tem peças soltas misturado com outras peças de outros lotes. O seu lote completo é levado até um posto de trabalho, o posto de trabalho é dedicado a operar com aquele lote. Depois que todas aquelas peças estão processadas, elas seguem juntas para o próximo posto de trabalho. Então, como você está movimentando lotes, você tem bastante estoque em processo. E os postos de trabalho são multifuncionais, ou seja, eles são capazes de fazer atividades mais complexas, são menos repetitivos do que a linha de produção. E a gente tem a produção por projetos ou de produtos únicos, né? E aqui você tem uma grande flexibilidade e nível de personalização do produto. Então aqui você está tendo um contato muito forte com o cliente e você está fazendo exatamente o que o cliente quer, basicamente, que pode ser qualquer coisa. Então você tem a capacidade de atender praticamente qualquer pedido do cliente, ou seja, muito flexível. Só que o prazo de entrega é mais longo, né? Você demora mais para fazer essa tarefa. E o lote é muito pequeno ou é um lote unitário, né? Geralmente é unitário, você está entregando um produto só. E você tem um alto nível de especialização dos postos de trabalho. Isso é necessário para atender esse tipo de demanda. E a gente tem aqui o sistema Toyota em célula de manufatura, que a gente viu na aula passada. Você tem também a grande flexibilidade quanto ao tipo de produto, mas em nível de empresa, né? Você consegue montar células diferentes desde que você esteja projetando as células, né? Uma vez que a célula está montada, ela aí se torna rígida, né? Ela realmente não tem flexibilidade a célula em si, mas o sistema, quando você está projetando, você nesse momento consegue introduzir novas peças no sistema. Ele tem um alto nível de produção e qualidade, então ele consegue ter um desempenho muito grande, né? Você pode até comparar ele com o sistema em linha, porque a célula é como se fosse uma mini linha de produção que tem um alto desempenho e tem muito baixo estoque em processo. Então o próprio conceito de manufatura enxuta evita que você tenha muitas peças esperando aqui. Você basicamente, entre um equipamento e outro, você não tem posições de espera, né? As peças circulam, saem de uma máquina e seguem para outra máquina. Você tem então um lote unitário circulando no seu processo.
Então, agora, comparando todos eles, né, agora que a gente viu todos os sistemas, em termos de flexibilidade, o sistema de projeto único ele é o mais flexível, mas, consequentemente, tem um volume de produção mais baixo. Aqui no outro extremo, a gente tem, com uma flexibilidade muito baixa, o sistema em linha, mas que tem um volume de produção muito alto. A gente tem que ir mais ou menos no meio, porque ele também é bastante flexível, mas tem suas limitações, como a gente viu na aula em que a gente simulou esse sistema. E ele tem um volume de produção alto, também ele pode trabalhar com lotes grandes. E mais ou menos nessa posição a gente tem o sistema Toyota ou configuração em célula, né? Você tem também um volume de produção bem alto, só que você tem aí uma flexibilidade menor, porque você requer que você, tecnicamente, tem que usar aquele processo de montar a tabela e fazer a tecnologia de grupo para reconfigurar suas células, se você precisar alterar um produto ou introduzir um novo produto. E agora, olhando tudo isso do ponto de vista de simulação, né? A questão de reaproveitamento dos modelos, porque para cada um desses sistemas a gente montou um modelo, mostrei para vocês os modelos. Então, basicamente é o seguinte, os sistemas que são caracterizados por menor flexibilidade, que têm um grande número de possibilidades, eles são mais complexos e é mais difícil você fazer uma reutilização desse sistema, né? Quanto mais específico é o seu sistema para fazer alguma coisa, mais difícil é também você reaproveitar esse modelo em outras situações. Diferente de uma simulação de um sistema mais comum, como por exemplo linha ou sistema em lotes, que você, uma vez que você modelou uma linha, se você modelar uma linha de uma outra empresa ou na mesma empresa, as características são as mesmas, né? Você tem uma sequência de equipamentos, eventualmente os equipamentos não são os mesmos, você tem que alterar o equipamento no modelo, mas a configuração em linha ela está lá, né? Ela tem essa característica. Mas se você tiver que fazer, por exemplo, montar uma simulação de um problema do sistema de projeto único, por exemplo, que é um caso específico, por exemplo, a construção de um edifício. Aquele edifício ele tem suas características de processo que são únicas daquele processo. Então, se você fizer uma simulação dessa atividade, você vai montar um modelo que responde aquela pergunta e estuda aquele sistema. Você não vai conseguir usar para um outro edifício, porque o outro edifício vai ser diferente daquele e você então não vai ter as mesmas atividades. Então, o mesmo vale então para a simulação quando você está olhando desse ponto de vista. E a ideia é a seguinte, esses modelos que vocês estão recebendo, eles podem ser usados para simular linhas de produção ou células, desde que você conheça esses modelos e seja capaz de modificar para adaptar para as situações que vocês encontrarem aí na vida profissional de vocês. Então aqui você pode, por exemplo, alterar a ordem de produção, né? Isso é uma coisa simples de ser feita, mexendo lá nas variáveis. Modificar os tempos ou sequências de produção, modificar os nomes dos recursos, porque o recurso no Arena ele é alguma coisa que está sendo ocupada durante um tempo, né? Se isso é um torno, uma furadeira, uma lavadora, ou se é até uma pessoa, ou um posto de trabalho, você pode chamar do que você quiser. Ele é alguma coisa que é necessária e é usada durante um tempo. Então, seguindo esse princípio, você pode alterar o seu modelo e, desde que seja o mesmo tipo de sistema, né, se é linha, se é lote, você consegue usar o mesmo modelo com algumas modificações e fazer um novo estudo para um novo processo. Então, aqui olhando do ponto de vista aqui de simulação, né, de reaproveitamento de modelos, a gente vê aqui que o sistema de projeto único ele é o mais complexo desse ponto de vista, né? Então é mais difícil de você reaproveitar, né? Ele tem um baixo índice de reaproveitamento, a gente pode dizer assim. O sistema em linha, como ele é todas as linhas são muito semelhantes, né? Ele é altamente adaptável, você consegue realmente adaptar ele. Então a gente considera como um modelo menos complexo. Vocês podem ver, inclusive, olhando os arquivos, os modelos que ele realmente é mais simples. Mais ou menos aqui a gente tem o sistema em lotes, né? Ele é mais complexo, mas ele também pode ser aí, bem reaproveitado. E o sistema em célula,
já é um pouco mais, tem algumas, por suas características, pode ser um pouco mais complexo de montar, porque você fica dependente da tecnologia de grupo, né? Eventualmente, você tem que aumentar ou diminuir a quantidade de equipamentos, isso pode requerer mais modelagem, mas ele também é bem aí, reaproveitável. Então, eu não mostrei para vocês, a gente não montou uma simulação de um sistema de projeto único, então eu vou mostrar para vocês um estudo de caso, é um estudo de caso interessante que foi feito lá pela Paragon. A situação foi a simulação das obras de expansão do aeroporto de Guarulhos, né? Então, o Terminal 3 ele hoje já está lá funcionando em Guarulhos, mas na época ele foi feito pelo Exército, então foi um contrato do Exército com a Paragon para montar essa simulação. Então, primeiro mostrando para vocês o contexto, né? Quando a gente começou o projeto, que foi em 2012, a gente tinha informações de que em 2011, Guarulhos já operava com a capacidade máxima aí acima da capacidade máxima dele, que era de 20,5 milhões de passageiros por ano, né? Os dados históricos já diziam que em 2009 já estava com 21,7, em 2010 estava com 25, né? Ou seja, o aeroporto já estava sobrecarregado no momento que a gente começou o projeto. E o cenário era, a preocupação era 2014, né, quando teria a Copa do Mundo, e esse aeroporto, o principal aeroporto do Brasil, já estava sobrecarregado. A previsão aqui em 2014, crescendo dessa forma que já ia estar pior ainda a situação, e ainda ia ter Copa do Mundo, né? Então, a decisão foi que emergencialmente tinha que ser feita uma expansão desse aeroporto, principalmente visando esse evento da Copa do Mundo. Então, o desafio foi a construção de um novo terminal de passageiros em Guarulhos. E tinha que cumprir esse prazo aqui, que a gente tinha 37 meses até a Copa de 2014, e tinha que construir o pátio de aeronaves do TPS-3, que é o Terminal de Passageiros 3. Então, esse pátio de aeronaves, ele é toda a área onde iriam circular as aeronaves, né? Essa área, ela tem que ter uma rigidez da superfície que seja capaz de suportar o peso dessas aeronaves. E aqui tinha um problema que a área onde está Guarulhos lá é uma área meio pantanosa, que tinha um solo muito úmido. E não dava para você simplesmente construir alguma coisa em cima desse solo. Tinha que ser feita uma retirada e um processo de terraplenagem para preparar esse solo. Então, basicamente, tinha que substituir esse solo e fazer um aterro usando pedras. Então, a abordagem que foi feita pelo Exército, né? O Exército ele tem um braço de engenharia que faz muitas atividades pelo Brasil. Então, nesse caso aqui, ele foi atender uma demanda específica do governo. E a abordagem de engenharia do Exército foi essa. Primeira coisa, remover o que eles chamaram de SAC, que é o solo de alta qualidade. Ou seja, tinha um solo de alta qualidade na superfície que tinha que ser retirado. Logo depois tinha que remover o SM, que é o solo molhado, ou seja, próxima etapa, tirar aquele solo pantanoso que tinha lá por baixo. Depois, lançar pedra, tinha que jogar a pedra para substituir aquele solo. E depois aterrar novamente com um solo de alta qualidade por cima. Que esse solo que foi removido aqui, ele ia voltar aqui, mas a gente sabia que não ia ser suficiente, eles iam ter que retirar solo de alta qualidade de outros lugares e trazer para lá. Então, basicamente, tinha operações aqui de estocar esse material de solo de alta qualidade, tirar esse solo molhado e descartar em algum lugar. E aqui essa pedra tem que vir de algum lugar, eles tiveram que buscar fornecedores, e esses fornecedores tinham que ser próximos do aeroporto. E também fornecedores de solo de alta qualidade, que ia ter uma necessidade de uma parte disso também. Então a ideia aqui foi ter 6 equipes trabalhando simultaneamente, com atividades planejadas para terminar ao mesmo tempo, para essas 3 equipes terminarem ao mesmo tempo. E as áreas de escavação foram subdivididas em faixas de 7 metros de largura para facilitar o processo de remoção. Então, basicamente, eles dividiram toda a área que tinha que ser feita essa operação em ruas, né? Então, cada área dessa foi atribuída a uma dessas equipes.
Então aqui mostrando mais ou menos como é que iria funcionar, como é que foi feito isso aqui. A gente tem uma visão aérea, tem aqui a área onde seria construído o novo terminal. Aqui um tratamento gráfico só para mostrar como ficaria, né? Seria mais ou menos nessa posição que ficaria o novo terminal. E essa aqui seria a área que teria que ser trocado o solo. Então, aqui a gente já está mostrando aqui as colunas ou as ruas em que isso teria que ser feito. E transportando isso para de uma forma esquemática, aqui já atribuídas as equipes. A gente tem aqui 6 equipes, cada uma delas atuou aqui nessas áreas. Então, como é que isso se conecta nos nossos estudos, né? Nota que isso aqui é uma situação muito específica. Eu tenho esse layout aqui, que ele contorna a área onde iam ser construídos os prédios. No caso dos prédios, não precisava trocar o solo, porque o prédio não tem essa necessidade de resistência por causa da aeronave. Então, nesse caso aqui, o modelo que a gente construiu para esse caso, ele é muito difícil de ser reaproveitado em uma outra situação, né? Você pode ter uma outra situação de terraplenagem, mas ela não vai ter esse layout. Pode ser que não precise colocar pedra e etc. Então, é aquilo que eu estava comentando com vocês de ser um modelo específico para esse problema individual. E aqui na simulação, essa é uma parte da configuração da simulação, em que cada uma das equipes aqui, cada uma das ruas, recebeu aqui uma quantidade de escavadeiras e caçambas que seriam responsáveis por trabalhar naquela rua. Então, a ideia era realmente determinar qual seria a frota de caminhões e se teria algum problema para cumprir aquele prazo que estava previsto. Então, como a gente tem esse aqui é um cenário em que foram feitas alterações e simulados vários experimentos para determinar essa situação. Eu vou mostrar para vocês então a simulação. A gente tem aí a animação do modelo e um esquemático de como essas ruas, essa terraplenagem foi executada pelo Exército. Essa é a animação esquemática do modelo. A gente pode ver os caminhões circulando aí. Essa é uma foto aérea do aeroporto, com os principais pontos de entrada que estão em azul, os principais fornecedores que estão em verde, e algumas informações sobre a simulação aí. Aqui a gente vê nesse quadro, esquematicamente, as filas de cada um dos equipamentos, de fila de caminhões para cada uma das tarefas. Aqui nessa animação vocês podem visualizar a evolução dos trabalhos, né, seguindo aquele layout que eu mostrei para vocês. Aqui o código de cores indica qual é a atividade que está sendo executada ou que já foi executada, né? Então, cada uma dessas ruas aí, quando elas estão em branco, é porque não foi feito nada ainda. Quando ela está na cor vermelha, né, o trabalho em vermelho é remover o solo de alta qualidade, que é o superficial. Depois você tem uma atividade que o código de cor é amarelo, que é remover o solo molhado. Logo depois de feito isso, tem a atividade que está em verde aí, que é jogar pedra, né? E depois, a última atividade, depois que jogou a pedra, começa a atividade azul, que é colocar o solo de alta qualidade por cima de tudo. Então, olhando aqui, a gente pode visualizar cada uma das atividades, a velocidade que elas acontecem depende de quantos recursos foram alocados, né, em termos de caminhões e de equipamentos que fazem as tarefas. E basicamente, quando esse quadro estiver todo azul, significa que todas as tarefas terminaram e a terraplenagem foi feita com sucesso, né? Então vocês podem notar aí que ele sempre intercala uma linha em branco com a outra linha colorida, porque é necessário ter um espaço para circular nos caminhões, né? Então essa é a abordagem que eles fizeram. Você divide em ruas e você nunca faz uma vala consecutiva a outra, né? Porque você precisa de espaço para os caminhões circularem. Então é assim que evolui aí, a gente pode visualizar com essa animação se essa regra está sendo cumprida, né? E ao mesmo tempo como é que está evoluindo o trabalho. Ok, então, feito esse modelo, montado o modelo, foram feitos vários experimentos. A gente fez aí, na verdade, o projeto correu com 2 fases. A
primeira fase foi realmente dimensionar os equipamentos e descobrir quais eram os problemas. Então foram criados alguns cenários base, que o cenário base ele usava a configuração que era o plano original do Exército. Então a ideia da simulação é realmente testar se funciona, né? E com isso a gente descobriu alguns problemas, né? A gente tentou alguns cenários de melhoria e usando aqueles recursos do plano original, o prazo ele não era cumprido. Então foram feitos experimentos para determinar qual era o problema e foi identificado que o principal problema era que os fornecedores de pedra não eram capazes de fornecer as pedras na velocidade suficiente. Então foi feito um estudo aqui da pilha de pedra, em que um dos conceitos que era uma das alternativas possíveis era ter uma pilha de pedra que seria formada anteriormente ao início das obras, que já seria montada imediatamente próxima na área do aeroporto, e essa pilha de pedra poderia, então, os trabalhos de terraplenagem já começariam com uma quantidade de pedra grande ali disponível, né? Então foram feitos vários cenários, várias alternativas com essa pilha de pedra, que ela poderia ser feita de diversas maneiras. E esses aqui foram os resultados dos principais cenários. Então, na situação aqui do cronograma original, eles tinham previsto em 28 meses, que seria o suficiente, e a gente conseguiu vários cenários que conseguiam fazer essa tarefa em menos tempo, né? Só que alguns deles eles requeriam uma quantidade muito grande de recursos, ou seja, seria mais caro. E no final foi escolhido esse último cenário aqui, que ele tinha uma frota que não era tão grande, só que ele requeria que como eu comentei, que a pilha fosse sendo formada alguns meses antes do início das próprias obras, né? Então as conclusões foram essas. O cenário que a gente chamou de M2, que tinha os recursos foram dimensionados adequadamente para essa tarefa. E depois a gente fez uma melhoria, em que a gente usa essa questão da pilha inicial de pedra e uma frota interna de caminhões que fazia a operação somente com essa pilha de pedras. E isso, então, isso é uma coisa que foi feita anos atrás, e logo depois essas obras foram, então, executadas pelo Exército e teve uma repercussão na mídia. Aqui tem algumas fotos dessas obras sendo feitas, né, que vocês podem ver as pedras sendo colocadas. Aqui um caminhão jogando solo de alta qualidade, algumas pessoas do Exército ali. Isso aqui é um artigo da Folha de São Paulo, que foi de 21 de abril de 2012. Aqui destacando algumas coisas que saíram nessa matéria, né? A terraplenagem do pátio do terminal deve ser concluída antes do prazo, né? Depois de todas as histórias que a gente ouve, é uma coisa rara de ouvir no Brasil. O Exército comemora a obra ter custado 30% a menos que o projetado. A concorrência fez com que o preço caísse de 417 milhões para 290 milhões de reais, segundo o Exército. Então, esse é um caso que a gente sabe nos bastidores que até eles tiveram um problema, porque nunca tinha acontecido um caso de que o dinheiro que tinha sido dedicado tinha sobrado. Eles não sabiam o que fazer com o dinheiro que sobrou, era um problema burocrático que não existia uma norma do que fazer com isso. Então isso foi para mostrar para vocês, ao mesmo tempo de um sistema de produção por projeto, também mostrar o valor da simulação, como isso é importante para as empresas e para os países e para todos nós. Então é isso, obrigado por terem participado do curso e boa prova.